Olá, Tayane, tudo bem? Ah, tudo bem? Tudo ótimo, maravilha. Que Como é que bom. você tá? Tudo Tô certinho? Como bem, é que tudo tá? certinho. Pessoal, eu liguei pra Tayane hoje pra confirmar a live, ela tava no meio de uma operação. Aí eu falei, olha, se cuida aí, que dê tudo certo. E ela sai da operação, vem pra live. É super dinâmico o dia, né, Tayane? Não Nossa, morre de tédio, né? É muita não, o aventura. dia hoje começou 3 horas da manhã, né? A gente acordou Nossa. 3 horas da manhã. Ontem a gente armou a operação, que entrou uma informação de última hora, a gente teve que armar rápido, né? De noite, no fim do expediente, para sair de casa. 3, tá na base às 5 e dando bom dia para os nossos clientes às 6. Muito orgulho do trabalho que você desenvolve, Tayane. Muito orgulho de você, Obrigada. da equipe. Muito legal saber que a polícia tem enfim, entre os seus integrantes, você que eu conheço muito de perto, eu vi a sua entrada, né, na carreira da polícia, acompanhei sempre de perto sua preparação e acho que a polícia ganha muito com você e com outros colegas aí que estão contigo aí no concurso. Obrigada Parabéns. pelo carinho, Rafael. Obrigada mesmo. É. Para mim é uma honra ouvir isso de você. Olha, deixa eu só apresentar rapidamente aqui a Tayane. Olha, nome completo, Tayane, porque na arte só deu Tayane Cavalcante. Tayane Barbosa de Moraes Cavalcante. Exato. A Tayane, ela é delegada de polícia aqui no Rio de Janeiro. Ela é mestranda em Direito. Ela é vice-presidente da FAEPOL, é professora, escreve também, escritora. Enfim, faz de tudo, né? Joga em todas as searas. É o que eu também tento fazer, né? A vida acadêmica, a vida profissional, tentar sempre conciliar e não é fácil. Além disso, tem uma família linda, quer dizer, consegue conciliar também o lado pessoal, enfim. Tayane, primeiro, assim, agradecer imensamente a aceitação do convite e você sabe, eu acho que eu vou ser redundante, mas para quem não sabe aí, né, só para registrar aí a minha admiração e minha amizade. Eu tenho muita admiração por você, tanto o lado pessoal como o lado profissional e é muito bom estar aqui com você para falar um pouquinho sobre a questão da violência, né, da violência de gênero, enfim, Sim. dessa questão que é tão importante. Obrigada, obrigada mesmo, Rafael. Eu faço minhas as suas palavras. Realmente também, você é uma pessoa que eu sempre admirei muito como professor. Depois, conhecendo a sua esposa, que era minha amiga, né? Antes mesmo de ser sua esposa, a gente se conheceu estudando. Então, é uma pessoa que eu admiro o casal individualmente, né? E como casal, como família também, são pessoas muito queridas, construíram também caminhos maravilhosos, profissionais e pessoais. E eu só posso reproduzir o que você falou. Inclusive, verifiquei a presença do meu marido online também, prestigiando a gente, que para mim é mais gratificante ainda. Isso aí, estamos em família aqui então. Exato. É, muito bom. Tayane, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema tão delicado, mas importante, né? A gente não pode deixar de falar. A gente tem visto, infelizmente, notícias nos jornais de violência contra mulheres, enfim, violência de gênero de uma forma mais ampla. Eu queria acho que antes de tudo você falasse um pouquinho dessa noção de violência de gênero, né? Como é que você trata dessa ideia, como é que você conceitua essa ideia de violência de gênero e como é que ela se manifesta hoje no dia a dia. Uhum. Perfeitamente, Rafael. A violência de gênero, na verdade, né, ela acaba sendo uma contraposição de qualquer dos gêneros em face de outro, né? E, via de regra, o estudo que a gente mais desenvolve por questões culturais, questões sociais, é a violência de gênero sofrida pela mulher, em contraposição às posturas que favorecem ao sexo masculino, né? Uma postura histórica, uma postura cultural. Então, essa proposta de igualdade de gênero, ela no ambiente da ONU, ela acaba sendo um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, no mundo. A última década, ela se voltou muito para tutelar a questão da violência no trânsito, que era um dos ambientes onde mais se perdia vidas jovens no mundo. E hoje a gente verifica esse cuidado com a mulher, né, com a violência do gênero, mas nessa roupagem que a gente trata. Então, eu sempre gosto de falar isso quando a gente fala de violência de gênero, porque é claro que o homem pode vir a sofrer sim violência de gênero, não é uma coisa que não exista. Mas o que a gente precisa batalhar no âmbito jurídico, e muito antes do âmbito jurídico, no âmbito social, principalmente em países como o Brasil, é a questão da violência de gênero onde a mulher é vitimada.
né? Porque a gente, por exemplo, no Brasil tem a Lei Maria da Penha, que é uma das 3 leis mais avançadas do mundo no combate à violência contra a mulher, e no ambiente internacional nós somos o 5º pior país em relação à preservação da vida feminina nesse ambiente de família, ambiente doméstico. De 84 países do mundo, a gente ocupa o 5º pior lugar. Nós somos o 5º país mais perigoso para uma mulher viver ao lado das pessoas que ama e que diz amá-la, né? Marido, irmão, companheiro, pai e por aí vai. Então, disso a gente já extrai a questão da inefetividade de você mudar uma realidade através da lei. A nossa lei brasileira no cenário internacional, ela é considerada a 3ª melhor e nós somos o 5º pior no cenário fático, né? Então, aquelas discussões que a gente faz na seara criminal, na esfera do direito penal e da criminologia, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, ela se perfectibiliza, porque a gente consegue ver uma falta de diálogo mesmo entre o resultado prático e o que a legislação propõe. É bem drástica a situação. Esse dado é assustador, né? Quinta pior posição no ranking é inacreditável. E você tocou, Tayane, na Lei Maria da Penha, falando um pouquinho de forma mais ampla da política criminal, a Lei Maria da Penha se destaca, talvez seja a lei mais conhecida, especialmente das pessoas mais, enfim, pessoas mais humildes, né? Pessoas também que não estão na área jurídica. A Lei da Maria da Penha talvez ache que a lei mais conhecida, mais mencionada. Mas existiram outros diplomas legais importantes. Em âmbito de política criminal, como você destacou, há um descompasso entre a qualidade legislativa, por exemplo, da Lei Maria da Penha, e a realidade concreta, quer dizer, que é uma realidade dura e que nos coloca nessa 5ª posição indesejável aí. Como é que você destacaria essa política criminal? Como é que ela se dá hoje em dia? Exemplos positivos, exemplos negativos de política criminal, o que pode ser aperfeiçoado? Você tem alguma ideia sobre essa questão da política criminal? Essa questão de política criminal com relação à Maria da Penha, a gente tem que reconhecer o lado positivo, né, em que pese ela não poder mudar o cenário fático, ela inspirou e viabilizou muitas pesquisas nesse segmento. Então, o que a gente não tinha há 10, 12 anos atrás, antes da promulgação da lei, com a promulgação da lei a gente passa a ter, que são efetivas pesquisas e conhecimento do problema, né? A gente brinca no crime que a gente fala assim, deixa eu ver o tamanho do problema, né? Antes de você começar a analisar uma questão. Então, realmente, hoje, a gente tem a noção do tamanho do problema, que é essa questão da violência doméstica. Os níveis mais críticos, a gente acaba percebendo no âmbito da vida, da tutela da vida, e não tanto da integridade física, porque, via de regra, claro que sempre há exceções, né? Para a maldade humana, a gente acaba descobrindo que não existem muitos limites. Mas, via de regra, os homicídios a gente consegue contabilizar. É um crime que a polícia quase que necessariamente ela vai atuar. Então, a gente consegue fazer um estudo mais adequado. E a gente sabe que por questões outras, a gente pode até discutir isso também, lesões, ameaças e outras figuras penais que também decorrem desse mesmo ambiente, né, social, desse mesmo ambiente criminológico, muitas vezes a gente tem a chamada subnotificação, que no direito penal a gente chama da cifra negra, aquele tipo de ocorrência que você não tem como contabilizar. Por quê? Existe no nosso país uma questão moral muito grande de você não às vezes, dependendo, principalmente, um dos principais fatores é a questão social. Existe um jargão grosseiro, mas é um jargão real, que se diz que o pobre, a mulher quando apanha, né, vai à delegacia, o rico vai para terapia. E, infelizmente, isso tem algum fundo de realidade, embora seja um viés preconceituoso e indelicado, mas tem uma carga de verdade. Então, existe uma subnotificação muito grande, onde mulheres passam pela violência doméstica, e aí não necessariamente só a lesão ou a ameaça, que acabam sendo, ao lado do homicídio, as figuras mais recorrentes, mas outras etapas também do ciclo da violência, e por várias razões acaba não notificando. Então, no âmbito do homicídio, a gente consegue ver quão grave é. E aí fica aquela irresignação. Se é um crime mais grave, onde você vê que o algoz tem que romper alguns freios morais além para poder tirar a vida de uma pessoa, não é fácil. Na polícia a gente vê isso de perto, né? Não é só você ter uma arma na cintura, você
realmente tem que ter muito peito para puxar o gatilho, não importa a circunstância, não importa quem é, um bandido, um inocente, é um ser humano, isso passa também por alguns freios que você precisa quebrar. Quando você olha para esse tipo de conduta, certamente aquela vítima já foi vítima de outras condutas anteriores consideradas de menor relevância. Então, é muito complicado a gente falar de números, porque se a estatística do homicídio, que a gente tende a ter algo perto do real, nunca o real, mas muito próximo ao real, assusta, como dizer, né, de lesões, de outros crimes que a gente às vezes não tem algo perto da realidade, por questões morais, sociais, e enfim, a mulher é dissuadida. Até às vezes pela própria falta de crença na máquina pública, na persecução e na resposta penal. A gente tem um estudo que diz que o segundo maior caso da mulher não dá, da maior hipótese, da mulher não dar notificação do início do ciclo da violência, só fazer quando já está quase morrendo, literalmente, é o medo da vingança do seu agressor. Então, existe também várias nuances. E a Lei Maria da Penha permitiu esses estudos. Então, assim, se você me permitisse, eu até gostaria de expor essa questão do ciclo da violência, né? Claro, Porque claro. é uma coisa que tem muita relação com a nossa cultura, a nossa organização patriarcal de sociedade mesmo. A gente verifica estudos díspares demais quando a gente analisa os números da Argentina, um país vizinho, um país latino-americano, e você vê que não é propriamente uma questão latino-americana, posta, né, congelada. O Brasil tem níveis acentuados dentro de vizinhos e de afins socioculturais. Quando a gente fala do ciclo da violência, por exemplo, no direito penal a gente acaba ampliando essa discussão, porque na delegacia a gente verifica que essa violência, ela se inicia muito antes de uma agressão, ela se inicia com pequenas palavras, ela se inicia toda vez que aquela mulher ela é minada de alguma forma, ela é dissuadida de ser o que a gente vê em dignidade da pessoa humana, né? Ser dignificada e reconhecida nas suas potencialidades. Então, hoje a gente tem terminologias próprias para esses eventos, terminologias que buscam estudar os fenômenos sociais que acontecem. E aí, a gente tem como uma primeira figura, chama man-terrupting. Man, de homem, terrupting. É como se fosse uma junção, né, da figura do man, do homem, que interrompe o diálogo da mulher. No ambiente social e no ambiente de trabalho, é muito comum você perceber isso. Isso é um sintoma, como a psicanálise fala, né, aquele sintoma com pH, é um sintoma de agressão, realmente. Porque o homem, e aí não necessariamente o homem companheiro, o homem marido, o homem pai. O homem, ele se vê autorizado culturalmente a se sobrepor a uma fala de uma mulher. O tipo de interrupção que a mulher sofre quando está se colocando, né, em qualquer ambiente é muito mais expressivo, é muito mais agressivo, é muito mais enfático do que quando o homem vai cortar a fala de outro homem. E quando a mulher vai cortar a fala de uma outra mulher. É uma coisa muito... É muito sensível essa coisa, e acho que a mulher que consegue parar e pensar nos fatos da sua rotina consegue perceber isso. Talvez os homens não sintam, porque é tão enraizado no nosso comportamento que não chega a ser uma coisa dolosa, uma coisa meditada, refletida. Sabe, Tayane, a gente teve um evento aqui na PGM, comemoração do Dia da Mulher, que a gente chamou de advogadas públicas. Então nós chamamos uma advogada pública federal, uma do estado, uma do município, para falarem das suas experiências. E interessante que elas tocaram nesse ponto, que a gente às vezes não percebe no dia a dia, como você falou, está tão enraizado, que parece que é uma coisa. A gente naturaliza as coisas erradas às vezes, né? E como há essa interrupção, às vezes, sem perceber ou sem dolo, né, da fala feminina. Então isso é muito comum em reuniões, quando você tem lá homens e mulheres reunidos, aí um homem expõe a sua opinião e é ouvido, aí uma mulher vai expor a sua opinião e já é interrompida logo de início por alguém. Quando a gente falou desse tema no evento, em comemoração ao Dia da Mulher, eu lembrei na hora de um fato recente, que foi nas eleições americanas, um debate entre a vice-presidente mulher e o outro candidato a vice-presidência, um homem, que a todo momento esse candidato enfim, gênero masculino, interrompia a fala da candidata mulher. E ela se cansou das interrupções em algum momento e ela levantou a voz para dizer: olha, você pode parar de me interromper, deixa eu completar a minha fala.
Tá mais ou menos assim, é quase com angustiada já de ser Exato. interrompida, ela sufocada, ela pediu para não ser mais interrompida. E eu imagino quantas mulheres são interrompidas em suas falas no dia a dia, no âmbito informal, no âmbito formal, no âmbito de trabalho, pessoal. E essa forma de silenciar a mulher ou interromper a mulher, ela é uma violência muito grave, me parece. No Brasil, até aproveitando o gancho do exemplo que você deu, a gente tem a Carmen Lúcia, né? A Carmen Lúcia no STF, ela se manifestou assim expressamente já, porque quando ela está exarando o voto e prolatando decisões ou fazendo qualquer coisa na corte quando está o colegiado, ela percebe isso. Ela percebe como os homens são mais enfáticos ao interpelar, ao cortar, interceder na fala dela, a diferença de tratamento. E ela provocou já os ministros. Mais de uma vez ela vem fazendo isso com algum grau de rotina sobre isso, mostrando mesmo como a relação até entre a mais alta corte do Brasil, que é guardiã de uma Constituição que identifica a dignidade como fundamento da República, né? E você verifica que a dignidade ela tem peso diferente na prática, até num ambiente mais polido, né, da questão. Então, essa questão da questão da fala da mulher, ela já começa por aí. Depois você também tem a apropriação de ideias da mulher, Rafael, que também é um estudo que foi feito, que é o mansplaining, que é o homem se apropriando das ideias da mulher ou desmerecendo. O mansplaining, ele acaba até mais, tecnicamente, no desmerecimento, tá? Da ideia da mulher e da potencialidade da mulher no ambiente. Vou te dar exemplos, né? É muito comum, principalmente eu que pertenço à polícia, eu imagino que na PGM seja alguma coisa próxima a isso, mas na polícia a gente acaba tendo colegas delegados com muita idade, né? É uma carreira que tem muito delegado já a coroa e que já está no banco de permanência, mas como a gente acaba não tendo a oxigenação realmente da carreira, o meu concurso foi em 2012, e de lá para cá a gente não teve outro concurso para delegado, ano que vem faz 10 anos, né? Então a diferença de idade acaba sendo muito agressiva. E não é incomum você chegar numa reunião, todos os delegados de polícia, para debater determinada orientação, determinada portaria ou coisa que vai ser decidida ali, e uma mulher que chega no recinto ouvir determinadas falas, tipo, chegou para embelezar a sala, chegou para florear o ambiente, como se, né, a gente fosse um vasinho de flor, um objeto de É, decoração gracioso que vai ficar ali, bonitinho, enfeitando. Então, assim, você desmerece a inteligência daquela mulher, coisificando ela, por mais que não seja uma coisa agressiva, que a gente pensa, coisificou, mulher melão, mulher melancia com a bunda de fora rebolando. Não. Você está falando com seus profissionais, os seus pares, profissionais, pessoas que têm um vínculo decorrente de concurso público, então todo mundo ali prestou provas, né, questões de demonstração de conhecimento, até as gerações mais novas, a gente sabe que ao longo do tempo os concursos ficaram realmente uma coisa real, porque a gente ainda tem colegas na carreira que são anteriores à Constituição, o ingresso, mas o que deveria ser um motivo de respeito a mais, porque são colegas que passaram por um crivo mais rígido para admissão, não interfere em absolutamente nada. Você continua sendo tratada como o vasinho, né? Como eu falei. E às vezes fora do ambiente profissional também. É muito comum quando você vê casais idosos indo a médicos, por exemplo. Não sei se você acompanha seus pais ou já acompanhou sim, avós, né? É muito comum sim. o homem chegar perante o médico da mulher e falar, não, porque ela vem sentindo isso, ela toma essa medicação, como se a mulher não conseguisse falar, né, para o próprio médico o que ela está sentindo. E é o homem, o marido, que tem que explicar. Porque é uma coisa assim que vem normal, é o mansplaining mesmo. Você vai e trata aquela mulher como uma coisa menos capaz do que você e se coloca de outra forma. E aí, num terceiro momento, já agravando mais, né? Isso já é o gancho do que você falou. Quando a gente acaba sendo tratada como louca, que é o gaslighting, que esse nome é inspirado num filme de 1944, e ele busca desautorizar a mulher no seu senso de realidade. Ou seja, você é interrompida o tempo inteiro e você tem que suportar. Porque a hora que você bater na mesa e der um berro com todo mundo, você é louca. Você é louca. Então você tem obrigação de sucumbir às interferências na sua fala, ao desmerecimento na sua postura profissional, porque definitivamente, se você entra numa sala com 15 colegas para debater um tema, a última coisa que você quer que seja a pauta é a sua beleza ou a sua feiura, né? Sem E dúvida, aí sem dúvida. você tem que ficar sempre fazendo a japonesa, né? E
tentando administrar essa coisa que não é o seu objetivo, você não está indo para um concurso Garota Bumbum. E quando você, né? E quando você resolve rodar a baiana literalmente, a mulher quando grita, a mulher é tida por maluca. A mulher quando dá muito fora nas pessoas e corta as pessoas, ela é mal amada, ela é encalhada e está revoltada. Se você optou por primar pela sua vida profissional, você é mal resolvida. Se você primou pela sua vida profissional, pela sua vida familiar, você é Amélia. Se você está numa mesa com as suas amigas, bebendo, brincando, se divertindo depois de um dia cansativo, colocou as crianças na escola, encontrou com as amigas na hora do almoço para beber e se divertir, tá caçando. Então, assim, a gente nunca pode simplesmente estar se divertindo, estar vivendo, fazendo as nossas escolhas. O homem pode fazer escolhas profissionais, escolhas familiares e adotar a linha, né? Eu sou família, eu optei por não investir em família, eu quero investir na minha vida profissional, não dá para conciliar, você pode. Porque você, por ser homem, não vai ser julgado pela sua escolha. Você vai ser julgado pelo profissional que você se tornou. Tipo, pô, investiu tanto e não fluiu, não aconteceu. Ou escolheu a família e a mulher largou. Alguma coisa do gênero. Mas não assim, tá encalhado. A gente reconhece como uma escolha do homem. A mulher ela é sempre vítima de um fatalismo social, porque você não é tida como uma pessoa apta, de uma forma geral, a fazer as suas escolhas, a fazer tudo mais. Então, esse gaslighting, ele é muito comum quando você coloca em xeque aí a questão emocional de um ser humano. O homem, na polícia eu vejo muito isso. O homem, quando dá um berro, quando dá um corte, todo mundo fala, o doutor é firme, o doutor é firmeza, né? Agora, se você pega uma mulher, é muito bom quando você está fora da cena, quando você vê isso com outra pessoa, você consegue visualizar muito bem. Se a mulher faz a mesma coisa que um colega seu fez e a outra colega faz, a galera, a equipe, já fala, ih, tá doidona, ih, malucona ela, né? Ih, deve estar revoltada, hoje brigou com o marido. Já traz uma carga diminuindo, ou seja, o seu senso de realidade não é compatível com o que está acontecendo. Você está trazendo algo que não é do fato, você está louca e você está querendo usar aqui. Não sou eu que estou errado, que faço uma conduta antiprofissional ou que cometi qualquer outra conduta. É você que não tem estrutura emocional para isso. E aí, por fim, depois do gaslighting, você tem a questão do bropriating, que é a própria apropriação. Isso, até no segmento da advocacia, já teve pautas mais severas de advogadas, né, que desenvolvem estudos e desenvolvem argumentos que, na hora que são expostos, acabam sendo literalmente apropriados por colegas homens. E são expostos como se argumentos seus fossem, né? Então, apropriação literal mesmo das ideias da mulher, de uma forma muito confortável, como se fosse sua e, enfim. Então, essas 4 nuances que a gente verifica nesse ciclo da violência, elas antecedem propriamente uma ameaça, um assédio, antecedem uma lesão. É uma questão que é cultural. Então, quando a gente fala desse patriarcalismo, desse machismo estrutural, a gente fala dessas condutas, que só realmente sendo mulher para você perceber, né? Nós mulheres no Rio de Janeiro, por exemplo, quando a gente para um carro e a gente simplesmente está vestida como mulher, uma sandalinha rasteira, ou uma bermudinha, um vestido, realmente é uma postura intimidatória que a gente recebe dos flanelinhas, né? É uma postura diferente. Quando eu tô com meu marido no final de semana saindo de um carro e ele sai do carro, é meu chefe, meu rei. Vai ficar quanto tempo, meu rei? Pode deixar que eu dou uma olhada, né? Com a mulher, o cara já aborda colocando preço, dizendo que vai ser não sei quantos R$ 1.000 a hora da vaga, né? Aquela vaga de ouro, mais cara que o Valet Park. Então, é muito diferente o approach, a abordagem social, realmente, em relação à mulher. Então, essa questão cultural, ela é muito grave. Por quê? Como a área que eu atuo é uma área que a gente fala a última raça, mas de verdade é a última peneira social. Quando a pessoa chega na delegacia, todo o resto falhou, né? Então, assim, todas as outras peneiras sociais falharam, jurídicas e metajurídicas. E você verificar números escandalosos como esse é uma falha completa, uma falência completa de um sistema que se pretende igual entre homens e mulheres. A gente sabe que não é. E essa questão de você diminuir a fala, diminuir o comportamento, esse mansplaining mesmo, que a gente fala do homem em relação à mulher, acontece em todas as vias. Tanto na via profissional, como a gente vem falando,
e na via doméstica, porque o trabalho de casa, ele acaba sendo diminuído. A gente, quando está com alguma falta de estrutura em casa, por exemplo, a pessoa que ajuda na casa, a que faz a faxina, ou a que passa roupa e tal, quando a gente fica sem, a casa fica meio caótica. Então, a gente tem a dimensão da importância de um trabalho doméstico. Eu chamei uma figura de uma pessoa que trabalha na casa para despir de considerações afetivas. É um Uhum. trabalho árduo, é um trabalho cansativo, é um trabalho digno e necessário. Mas a mulher que se volta a cuidar exclusivamente da família, ela é tida como um menos em relação ao homem, por exemplo, que trabalha, né? Então, quando você tem homem e mulher trabalhando, divisão de tarefas, a gente fala de tripla jornada para a mulher. Porque mesmo na divisão, não há uma divisão. O que você escuta hoje é: que sorte você deu, o seu marido é muito companheiro, porque é muito difícil um homem lavar uma louça. Aí a mulher chega, estende roupa, lava a roupa, faz comida da criança, limpa a criança, arruma a mochila da criança, arruma a sala, não sei o que, e você ainda ouve que o seu marido te ajuda muito, né? Essa questão do homem ajudar dentro de casa é um paradigma muito louco. Porque a casa é de ambos, né? É uma comunhão de vidas. Então, não é o homem que está ajudando a mulher, o homem está fazendo pela família dele também, né? É uma soma. E aí você vê, quando existe essa divisão, a divisão é tratada assim. E quando não há uma divisão, há um outro pacto, porque famílias são livres para organizar gerenciamento de casa das outras, de várias formas, né? O trabalho da casa que a mulher desempenha é tido como descanso. E assim, eu sou mãe, hoje eu posso falar, né? Eu era plantonista, hoje eu estou numa delegacia especializada e tudo mais, mas no meu começo de carreira foram anos de plantão. E plantão é considerado o lugar mais pesado. É clínica geral, 24 horas no ar, madrugada e tudo mais. Eu saía do plantão exausta. Aí hoje eu estou lotada e especializada, mas por falta de servidores, né? A gente tem um quadro de delegados deficitário, a gente cobre plantões extra. Volta e meia eu sou escalada. Então, mês passado, por exemplo, eu fiz um plantão na Baixada Fluminense. E plantão é pesado, na Baixada Fluminense, onde a violência é maior, é mais pesado ainda. Depois que eu me tornei mãe, a sensação que eu tenho quando eu tô no plantão é que ainda assim eu descanso um pouco. Porque o trabalho de casa de uma mãe é uma coisa indescritível, de tal forma que o que eu voltava antes, me sentindo Conan, né? Tipo, cara, tirei 24 horas de plantão, tô destruída, vou descansar o dia inteiro. Quando você é mãe, você fala: tô descansando aqui, né? Porque eu estaria atrás de criança a madrugada inteira, trocando tudo, fazendo tudo. E é um trabalho invisível, entende? E quando a gente vai amadurecendo e passando por outras etapas da vida, a gente começa a perceber isso. O quanto a mulher é desqualificada, o quanto pessoas que por pactos familiares, e eu acho isso muito salutar, cada família se organiza de uma forma. Mas assim, o que eu acho injusto é: você sabe que essa questão da mulher é essencial, você precisa ter uma pessoa à frente da família. Por que desmerecer tanto? Se de verdade, né, quando a gente joga nas duas frentes, a gente percebe: poxa, é cansativo o plantão, ok, mas cacetada. A administração e gerenciamento de filhos, meu Deus, né, é uma coisa indescritível, porque você não consegue frear, né? Quando a criança tá aquele minion roxo, você não consegue tomar atitude nenhuma. Deu uma vontade de algemar a criança, né? Porque você fala: meu Deus, o que eu faço agora? Eu sou o STF, eu sou mãe, né? Não tem o que Vai fazer. dar mais prisão, vai dar mais prisão pro filho, ó, vai dar mais prisão, só vou legal. Mas eu sou o STF, porque se a mãe É, falhou, como é que. O que faz? Chama a avó, né? Porque o pai pois é, geralmente é aquilo: mãe, né? O filho deu defeito, agora me ajuda. E a mãe faz como? é, Né? É um pouco é. desesperador. E aí Mãe heroína, não tem E jeito. aí o que eu vejo é desmerecer mesmo, né, essa parte. Que a gente sabe que existe uma faixa etária que as crianças demandam muito a mãe. E ao invés de você ter culturalmente essa valorização desse primado, né, da sede da família, das bases sólidas da família, é tido também como esse mansplaining, um desmerecimento. Por quê? Porque são funções típicas da mulher naquele período de vida da criança. Se fossem funções típicas do homem naquele período de vida da criança, o trato seria diferente. O Barroso uma vez falou uma frase naqueles HCs que ele analisou relativo à interrupção da gravidez, né? Que ele falou assim: a gente ainda gasta tanto tempo discutindo essas questões sobre aborto porque o homem não engravida. Porque o dia que o homem engravidar, vai ser muito mais tranquilo. Você aceitar e você considerar as verdades sobre o aborto, a liberdade da mulher sobre o corpo, né? Então, assim, existem arranjos familiares dos mais diversos, mas que de alguma forma favorecem os homens.
Agora, a questão que é única e exclusivamente feminina, uma decisão que vai impactar muito mais na vida da mulher do que na do homem, existe um tabu, existe um preconceito. Eu sinceramente, abrindo só um parênteses, eu não tenho opinião formada sobre a questão do aborto, nem quanto a legitimidade ou o aspecto positivo de se permitir, e menos ainda quanto em se permitindo em que período gestacional. Não tenho opinião formada. Mas tendo a concordar com a fala do ministro. Realmente, essa celeuma moralista, ela fica muito assim, arcaica, porque é um fenômeno que só acontece com as mulheres. Só as mulheres engravidam, só as mulheres sabem o que é ter uma gestação. Então você acaba banalizando a discussão e trazendo vieses que não são reais. Exatamente pelo mansplaining. Então, assim, é uma coisa que leis não vão conseguir mudar. Não vão conseguir mudar, né? A gente, graças a Deus, pertence a ambientes onde temos como discutir com o marido, com a esposa, o nosso arranjo familiar e as nossas decisões familiares. Então, são coisas que partem de um consenso, né? Eu com meu marido, você com a sua esposa, a gente consegue traçar ali o que cada um vai fazer dentro e fora de casa para ser um time. Mas mulheres que não têm esse posicionamento social e são daquela classe D, da classe C, que são a maioria no Brasil, a gente tem que falar em termos de maioria, a questão é muito drástica. A mulher não tem suporte de babá, de nenhum meio, e é tida como invisível, como nada faz, porque o homem foi lá dirigir o seu ônibus, né, motorista de ônibus ou algum trabalho que é extenuante o dia inteiro, e ele se sente no direito de ignorar aquela mulher na sua mão de obra, porque na Polícia Civil acaba sendo o perfil social muito que a gente atende. E a gente verifica essas cenas, esses quadros. Então, o ciclo da violência parte desde o momento em que você toma aquela mulher como invisível, até o momento em que você banaliza todos os quadros exclusivos da mulher e entra já na própria seara que nós entendemos como crime. Então, é uma coisa muito complexa, muito dura e muito injusta, né? Porque a mulher hoje ela não tem o peso da palavra e do posicionamento não é o mesmo. Então a avaliação, você tem que passar por um processo hermenêutico, de justificação, de fundamentação, até você conseguir chegar no ponto. E quando você chega nesse ponto, as outras discussões já se exauriram, né? E aí palestras e eventos que se dispõem a isso acabam direcionando um tempo muito curto para ações sociais e não legislativas ou criminais nesse segmento. Então, assim, assustadoramente, isso foi uma introdução sobre violência de gênero, né? Eu não parei de falar até agora. Foi uma live, uma aula maravilhosa. E eu achei tão legal, Tayane, porque são tantos exemplos assim que parecem comuns no dia a dia para a gente visualiza isso que você está falando no dia a dia, né? Enfim, convivendo profissionalmente com pessoas que cometem esses ilícitos aí do ciclo da violência que você mencionou. E impressionante como a gente acha que isso é normal, ou pelo menos não se opõe a isso expressamente quando isso ocorre. Isso é uma coisa É que realmente é enraizado, né, muito no comportamento. enraizado. A gente não É, tem uma visão crítica, né, para exatamente, ponderar assim, exatamente. tô bem ou tô mal, né? Por isso que é bom, eu acho que sempre é bom conversar, seja numa live, seminários. Eu tenho participado ativamente de discussões como essas, e recentemente esse evento para as mulheres, no Dia da Mulher, e muitas vieram com esse discurso. É impressionante como. É, tem um lado positivo disso tudo que eu vejo, que é a gente está tendo espaço para debater. Alguém aqui comentou em algum momento na live, esse debate infelizmente é raro, e graças a enfim, a gente está gostando aí de ver a live de vocês, porque vocês estão tocando num ponto interessante. Alguém aqui comentou que é a melhor live até agora, porque toca num ponto tão interessante e Obrigada pelo sensível. carinho. Elogios aí a Tayane, é óbvio. Que bacana. E o tema realmente, esse tema precisa ser tratado, debatido, e eu acho que com todos esses dados ruins, né, tentando ver o copo um pouco meio cheio, talvez, É, a gente fazendo esses debates, vendo uma presença cada vez maior das mulheres em posições de destaque, né? O Supremo Tribunal Federal, até pouco tempo, em termos históricos, não tinha tido uma mulher na, na, ministras, na corte, uma ministra. Então, tribunais em geral, não só tribunais, mas, enfim, em todas as áreas, em todas as profissões, muito importante que as mulheres realmente tenham esse espaço, sejam valorizadas, tenham igualdade de tratamento, não sejam coisificadas, né, não sejam
colocadas para baixo com pequenos gestos ou com grandes gestos. E não tem tem que de uma vez por maldade todas. nisso, assim. É, O mais paradoxal, né, é que você não pode retribuir com uma grosseria, uma coisa do gênero, porque você vai estar sendo ignorante com a pessoa. Porque aquela pessoa ela não faz por mal. A pessoa realmente acredita que está te elogiando. Nossa, chegou para embelezar a nossa reunião, chegou para brilhantar o nosso dia. A pessoa ela está acreditando piamente que ela está sendo gentil, que ela está sendo cortês com você. Então, é muito complicado até corrigir esse tipo de comportamento. Porque se você não vai do macro para o micro, você fica grosseira. Você vira uma pessoa rude. Poxa, eu tava te elogiando. Você é muito bonita. Você não sei o quê. Você tá me dando uma patada, né? A pessoa tem todo o direito de ficar ofendido também. É tão maluco que você não consegue nem corrigir, né? E, assim, isso a gente conversou sobre carreiras ditas mais acessíveis à mulher, né? O meu ambiente de trabalho, ele é estereotipado como um ambiente masculino. É muito engraçado. Porque eu decidi que vai ser engraçado, né? Porque a alternativa é ser surtar. Então, assim, eu resolvi que isso vai ser engraçado, mas é triste, de verdade não é engraçado, você passar por alguns episódios, né? Em época de plantão é muito comum pessoas bravejar em saguão de delegacia que quer falar com o delegado. E muitas vezes eu tô na frente da pessoa, boa tarde, senhor, pois não. Aí eu também né? A gente já gosta de esperar a pessoa passar vergonha, né? A gente já dá a corda. Boa tarde, senhor, pois não. Eu quero falar com o delegado, eu não quero falar com outra pessoa que não seja. Pois não, senhor, tô aqui para te ajudar. Boa tarde. Você ouviu, menina? Eu quero falar com o delegado. Eu falei, mas meu senhor, eu sou a delegada, então o senhor vai ter que ir embora, porque não tem com quem o senhor falar. Se eu tô na sua frente, o senhor não quer falar comigo, complica. Aí a pessoa fica. Aí começa, mas tão novinha, mas com essa carinha. Gente, eu fiz concurso pro Monstros S.A., eu tenho que agora andar para dizer que eu sou delegada de polícia, né? Assim, a minha feminilidade não tem que estar atrelada à minha profissão, principalmente na polícia judiciária, né, Rafael? Porque quando você pensa em funções de polícia ostensiva, como a PM, realmente uma brutalidade ela é mais necessária. Você está na rua o tempo inteiro, fazendo policiamento ostensivo. Mas a minha função principal é investigar, é instruir inquéritos, é embasar uma futura ação penal. Então, assim, você não tem essa necessidade dessa brutalidade, seja masculina ou feminina. Tem muita mulher mais bruta que muito homem. Mas, assim, é tão enraizado que você tem que ser um homem para exercer uma função policial que você, às vezes, fica nesse paradigma, né? De, pois não, eu tô aqui para te atender. Mas é um delegado, cadê o delegado? Só tem eu. É comigo ou comigo não. Então, meu amor, porta da rua, serventia da casa, porque tá complicado, né? Aí a gente passa por esses momentos, assim, dentro da equipe também. Eu saí da delegacia do turista, que é um luxo, assim, é uma delegacia super suave, né? São ocorrências em lugares turísticos. Você faz diligência no Corcovado, no Bondinho. Você faz... É a que fica no Leblon, No Tayane? Aquela do Leblon, Leblon? em frente ao Shopping Ah, Leblon. maravilha. É, Os locais de maravilhoso. crime que você faz, assim, é qualquer coisa de emocionante, né? E você acaba tendo muita relação com consulados, então você vai a muitos eventos consulares. O mais legal foi até um navio de guerra da Marinha Americana que a gente foi a um porta-aviões. Eu e meu marido, a gente ficou alucinado, assim, como, sabe, maravilhoso. O exército norte-americano tem vários brinquedinhos que a gente gostaria de ter no Brasil, não tem. Então ficamos igual criança na Disney lá dentro, mas saí de lá para a Delegacia do Crime Organizado. Hoje eu estou no combate ao crime organizado, que é a delegacia mais pesada do estado do Rio de Janeiro, né? A política criminal aqui no estado mudou. A gente está mudando esse embate, esse confronto da tráfico de drogas. E a primazia hoje é o combate à milícia e a outras formas de crime organizado. Então, é uma política do governo atual, né? Já vem de uns 5 anos, não é desse governador, mas já vem de uns 5 anos essa primazia. E a gente está invertendo aí a primazia no combate ao tráfico, que era a essência, a milícia, até porque a gente hoje já tem a figura da narcomilícia no crime organizado, né? A união da milícia com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Então, nesse desiderato de tentar voltar um pouco com o monstro para a toca, porque a questão tá saindo muito dos ambientes aceitáveis, se é que existe algum ambiente aceitável. A delegacia que eu sou atualmente lotada, ela acaba sendo a primeira em nível de exigência operacional. Então, a gente falou hoje, né? Eu tive que armar uma operação de ontem para hoje, 3 horas da manhã, eu estava saindo da minha casa.
Então, é uma delegacia muito bruta, realmente, muito operacional. E quando eu fui lotada lá, foi muito engraçado, porque o delegado que me antecedeu, ele era o estereótipo do que se espera de um delegado, né? O que a gente espera num filme que apareça um delegado. E cheguei eu. E aí eu também, é que eu te falo, eu faço questão, né? O meu primeiro dia eu vou de saia, eu vou de escarpão, eu vou de colar de pérolas, eu vou bem menininha, porque não tem, no meu primeiro dia eu não vou para operação, eu tô chegando, eu tô assumindo, eu tô conhecendo a casa. Então é engraçado, porque esse tipo de colega policial que está nessas unidades, eles são essencialmente mais brutos. E aí eles olham para você assim, meu Deus, eu vou quebrar a doutora no meio, porque ela é muito delicada, né? E aí, com o tempo, você vai vendo que eles vão se soltando, eles vão percebendo que não é assim, porque a pessoa tira muito pela imagem, né? Lá a gente tem questões de fiança. Eu, desde que tinha chegado até essa semana, eu nunca tinha arbitrado uma fiança. E aí o pessoal começou a me falar que eu era muito linha dura, porque eu represento pela preventiva, eu peço até a alma da pessoa para o juiz, né? Aí o pessoal fala, nossa, a doutora é muito é linha dura, ela é ponta firme, que fala na polícia, é muito ponta firme, não sei o que e tal. E eu tenho um colega que divide a delegacia comigo, que é mais antigo que eu e é homem. E aí teve uma fiança arbitrada lá que caiu na minha conta, né? Na minha conta, não minha conta bancária, gente. Caiu atribuída a mim, Sim, tá? já. Pelo amor de Deus. A fiança foi atribuída a mim como se eu tivesse arbitrado. Aí a pessoa falou, não, porque a doutora deu fiança para aquele senhorzinho, não sei o que lá. Aí eu escutei, falei, gente, que fiança que eu dei? Eu nunca dei fiança desde que eu cheguei aqui. Não, doutora, teve uma fiança na semana retrasada, não sei o que, não sei o que. Aí eu ouvi assim, eu falei, mas gente, semana retrasada eu tava de férias. Eu não tava nem aqui com vocês, como é que eu vou arbitrar fiança? Aí o pessoal, ah, foi o doutor? Não foi a doutora? Eu falei, não, não fui eu. Caraca, foi o doutor, não sei o que. É a delegacia inteira zoando o outro delegado. Ou seja, fiança é uma coisa que a pessoa tem algum grau de Jesus Cristo no coração. Ah, então é a doutora. O doutor não. É sem Ah, maldade, sabe? As pessoas não têm isso. Mas se você tem uma mulher e um homem na delegacia e uma fiança arbitrar, foi a doutora. Eu falei, mas porque eu não tinha como estar ali. Eu não fiz, eu estava de férias, então foi o doutor. Aí virou uma zoeira, foi muito engraçado. Mas são essas pequenas coisas que você percebe e você fala, gente, por quê? Porque eu sou mulher. Não tem outra explicação, sabe? Não tem como fundamentar diferente, né? tá aí naquele rapaz que foi na delegacia perguntando sobre o delegado e queria só o delegado. Se ele for nessa delegacia, ele só vai querer saber do delegado, porque a delegada já não dá fiança. Então ele não vai querer Né? saber E é delegado. exatamente Agora, isso. agora Você tem isso. escuta muito dos colegas assim, nossa, mas logo você, tão feminina, você é tão linha dura, porque a pessoa É, atrela, né? As suas atrela. convicções jurídicas a uma feminilidade e fragilidade. Feminilidade não é fragilidade, necessariamente. Pode ser para alguns perfis, mas para outros não. Então, assim, a pessoa olha, ela é feminina. Ah, então ela deve ser ursinho carinhoso. Gente, mas então onde que a pessoa tirou, né? Que ser feminina é ser frágil, necessariamente. É. Né? Muito louco isso, assim. Poxa, maravilhoso, Tayane, eu vi isso. A gente está aqui na parte final da live, que é bom passar rápido, né? Parece que voou. E muitos elogios. Só, eu acho que uma última questãozinha, Tayane, assim, só para ouvir sua opinião como delegada, opinião com aquela pessoa que tem experiência, né, no dia a dia. As delegacias especializadas, por exemplo, em crime contra a mulher, elas, assim, para quem está de fora, a sensação que dá é que elas são bons avanços, né? A criação de delegacias que atendem as mulheres, porque você tem toda aquela preocupação que você mencionou. Às vezes a mulher que é vítima fica com medo de a delegacia, e às vezes ela vai ser recebida por um outro homem, e ela já está enxergando o homem ali como uma ameaça a ela, porque ela tem um homem que a violenta. E às vezes ela é recebida por uma policial ou por uma delegada que ela se sente mais acolhida porque ela está tratando com alguém que, enfim, ela se enxerga ali também. Tem isso. As delegacias especializadas, elas trouxeram benefícios. A presença feminina nas delegacias, delegadas, policiais, nas delegacias de crime contra a mulher, a presença feminina é mais intensa, é mais forte. Como é que é essa experiência que você tem? Nas delegacias especializadas de atendimento à mulher, que são as DEANs, né? As DEANs, elas são compostas basicamente por mulheres. A gente tem policiais homens, servidores homens, mas o atendimento, ele prima por isso exatamente na linha do que você falou, Rafael. É exatamente essa ideia. É você colocar uma pessoa que entende aquela realidade, que não vai te julgar pela realidade.
sabe? Então, é claro que se você está numa situação de violência doméstica e você mora do lado de uma distrital, de uma delegacia numerada, todas as delegacias do estado, elas estão aptas e obrigadas a fazer o seu registro. Não é só uma questão de aptidão, existe um comando superior de que você faça esse registro de violência doméstica. Então, você não pode, por exemplo, não fazer e orientar que essa mulher procure a delegacia da mulher. Aquele pode ser o último momento em que ela está procurando uma ajuda do poder público. Então, você tem por obrigação internalizar aquela ocorrência, aquele chamado de socorro. Então, todas as delegacias podem fazer. E é muito comum no dia a dia mulheres fazerem registros com homens, principalmente em delitos de lesão e de ameaça. Quando a gente vê que são vítimas de violência sexual ou outro tipo de violência que a pessoa tem um padrão de constrangimento mais elevado, é mais comum a mulher mesmo não procurar essas unidades e ir direto no atendimento especializado mulher. Por causa da questão da empatia. Hoje a gente fala muito vagamente, né, sobre empatia, o que seria empatia, mas você conseguir realmente se colocar no lugar do outro. E, infelizmente, enquanto ser humano, a gente ainda está muito limitado em não conseguir se colocar no lugar do outro se aquela realidade não compensa para mim. E muitas vezes o homem não se cobra essa real colocação. Então, por vezes, se pega fazendo caras, bocas, algumas coisas que o só fato da mulher estar ali já é constrangedor para ela. Esse julgamento que o homem acaba fazendo de maneira aparentemente inofensiva bloqueia ainda mais essa comunicação. Então, esses crimes mais sensíveis, a mulher realmente ela busca atendimento por outra mulher. É muito comum. Geralmente, as delegadas das DEANs são mulheres. É muito difícil você ver um delegado homem. Não é impossível, não é proibido, mas não é a proposta da delegacia. É a proposta de você ter um lugar de acolhimento, de reconhecimento da sua demanda, de plenitude mesmo na ocorrência da mulher. A gente tem o projeto Violeta e o projeto Minha Aurora, dentro das DEANs, que funcionam inclusive com viaturas que saem naquela hora para recolher as coisas da mulher, mediante apoio policial, para que ela faça o abrigamento naquela madrugada, porque são casos que a gente verifica que para a mulher cortar o ciclo da violência, né, quebrar esse ciclo, é algo em torno de 9 a 10 anos. Então, se ela está na delegacia de polícia noticiando casos que podem atentar contra a vida dela, a gente tem essa maturidade de perceber hoje, a partir desses estudos que a gente falou, que aquilo pode ser a última oportunidade. Por isso que não é incomum você ter, às vezes, delitos de ameaça que são desmerecidos e o segundo delito é um homicídio. Porque ela não estava mentindo que ele ia matar. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Porque você sujou minha honra. E eu não sou corno. Então, essas coisas são muito comuns na violência doméstica. Então, você não pode correr o risco de ter uma segunda chance. Porque a nossa delegacia de homicídios. De Então, homicídios. é bem sutil. É bem sutil a questão aqui. E, assim, também para finalizar, né, que é uma questão muito importante que a gente perceba, essa mudança de paradigma da questão de conversa de marido e mulher, coisa de marido e mulher, ninguém mete a colher. A Lei Maria da Penha, ela também promove essa mudança, né? Ela traz essa responsabilidade social. Então, foi-se o tempo em que você via alguém gritando, se debatendo dentro de casa, ouvindo gritos inerentes à violência doméstica, né? E você, eu vou ficar quieto aqui porque o marido sabe o que está fazendo. Como se a mulher fosse um objeto do marido, né? Uma coisa pertencente ao marido. Hoje é para meter a colher, você pode estar salvando uma vida. Você liga para 190, chama a PM, vai para a delegacia, tem que botar a boca no trombone sim. Porque uma mulher apoiando a outra, a gente consegue o nosso posicionamento social. O meu lugar de fala é o lugar de mulher e tudo mais, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira e verificar que as minhas possibilidades e a minha voz, ela tem um outro peso. A gente precisa ajudar mulheres normais, que não exercem cargos de autoridade policial, que não andam armadas e tudo mais, que elas tenham também esse socorro. Então, é muito silencioso. Às vezes, elas, fazendo sozinhas, elas agravam a situação na questão da vingança do marido. Então, é muito complicado. A gente verifica que esse acolhimento, via de regra, não acontece na família. Quando elas notificam, a família não apoia, porque entende que tem que resolver o casamento e prestigiar a manutenção daquele casamento que atenta quase contra a vida dela. Agora, nesse ciclo da violência, perto dos 8, 9 anos de relação, geralmente é quando as crianças
advindas daquele relacionamento já atingem essa idade. E nessa idade começa a agressão a deslocar da mulher para as crianças. Quando as crianças começam a entrar nesse ciclo de violência desse homem, a família começa a apoiar essa mulher a sair daquele ambiente familiar nefasto. Então você verifica aí que o apoio não decorre da situação da mulher. O apoio decorre da família, avô, avó e tios, não aceitarem que as crianças apanhem daquele homem. Então, quando o ciclo se expande, e isso tem muita relação com esses 9 a 10 anos para a mulher conseguir quebrar o ciclo da violência, tem relação também com a idade em que as crianças, estatisticamente, começam a apanhar quando são filhos de mulheres que apanham em casa. E aí, os avós, a família, começa a apoiar essa retirada da mulher de casa. Então, você ainda não tem um apoio social da mulher para virar o jogo. O apoio decorre de apoio à criança, à integridade da Sim, criança. E a mulher vai a sim. reboque sendo salva por tabela. Quando você estuda a questão criminal disso, é muito dramática. Eu reputo isso muito triste, especialmente por ser mulher. E verificar, sabe, a nossa fragilidade social é muito espantosa. É incrível. E como foi boa essa live, Tayane, assim, falando de verdade aqui, foi, foi uma aula mesmo. Acho que essa questão do ciclo da violência que se levantou me marca bastante esse tópico, porque realmente é uma coisa que a gente vê no dia a dia e a gente tem que mudar isso, né? E eu acho que a mudança cultural, ela passa muito por, primeiro, botar uma luz nessa questão, debater a questão, os homens e as mulheres têm que debater esses tópicos. Eu fico muito feliz em a gente contribuir com esse nosso diálogo aqui hoje, com essa live, para que esse debate continue acontecendo e que as coisas mudem. Foi super interessante. Os dados que você trouxe, os ensinamentos, enfim, já era esperado da minha parte, porque eu sei que você é brilhante, mas assim, para quem Você é não conhecia a generoso Tayane, sempre tá aí a comigo. Tayane. Tá, tá aí a Tayane. Tá, Tayane, só agradecer, dizer assim que espero que a Polícia Civil faça o seu concurso, realmente já, como você falou, desde 2012, né, se não me engano, sem concurso. Está parecendo a Procuradoria. O meu concurso foi lá em 2001 e o concurso seguinte só foi em 2011, 10 anos 10 anos depois, né? depois. Eu acho É, que eu vou é, reproduzir a sua história, então, só que na é, polícia, porque é desesperador, da né? polícia. É Desesperador. E desesperador. a gente querendo lá os novos procuradores para ajudar no trabalho e tal. E até a E do progressão na último carreira, né, Rafael? Fica. progressão, exatamente, exatamente, exatamente. E oxigenar a carreira. Acho que quando entra uma leva nova de profissionais, vem com ideias novas, vem com uma energia diferente, isso motiva toda a carreira. Eu acho importante esse ingresso não muito distante de um concurso para o outro. É, Mas na PGM tá, né? Se o meu foi 2001, o sétimo, o meu foi o sexto concurso, o sétimo concurso 2011 e o oitavo concurso que está acontecendo agora, que está suspenso, mas está retomando, o oitavo concurso foi 2020, 2019, 2020, então é quase 10 anos, quase isso aqui na PGM. A é bem. rotatividade é baixa. É, É bem complicado. Rafael, o Thiago é. estava perguntando a questão da fiança. Eu posso conversar com ele 2 minutos sobre essa questão Pode, do pode. arbitramento? A Ele gente, colocou assim, a gente tem 2 minutos, a gente tem tem? dois Ah, minutos então para. beleza. Tem. Ele colocou assim, se eu poderia explicar melhor o fato de nunca ter arbitrado uma fiança e achar o máximo representar pela preventiva. Confesso que não entendi. Não tem problema, Thiago, a gente conversa sobre isso. Não é questão de achar o máximo, tá? Mas o que acontece? Eu tô hoje na Delegacia do Crime Organizado e a gente tem verdadeiras organizações criminosas mesmo, tá? E você sabe muito que quando a gente neutraliza, para a gente conseguir neutralizar uma pessoa e capturar, é toda uma logística que a gente expõe muitas vidas a risco. Então, muitas vezes, manter essa pessoa neutralizada para que a gente possa, por exemplo, conseguir uma quebra de sigilo telefônico. Hoje o celular fala muito sobre a pessoa, a gente consegue desbaratar muitos crimes. São cautelares que a gente precisa de autorização judicial, depois volta para a gente precisa de toda aquela tecnologia para abrir aquela telemática, descobrir os envolvimentos criminosos daquela pessoa e chegar a novos alvos, desbaratando uma organização criminosa. Então, sim, quando você investiga organização criminosa, a preventiva, ela te ajuda a ampliar ali a organização, literalmente, a divisão de tarefas e tudo mais, porque viabiliza você, enquanto neutraliza um, outros falam, outros ocupam novos postos, você tem uma movimentação que te ajuda na investigação. Claro que se eu tiver lotado em outro lugar como motorista, por exemplo, um furtador, né, que é um crime sem violência, um crime de uma máquina fotográfica de um turista, isso daí não é mérito nenhum ficar representando pela preventiva. Mas na minha atual função dentro da polícia,
se tratando de uma criminalidade tão violenta, né, que aquela taxa de segurança dos milicianos, ela representa às vezes a vida de uma pessoa. Se você não recolhe aquele valor, que pode ser irrisório para você, né, 40, 50 reais, significa a vida de uma pessoa, porque não pagou, morreu, isso é muito grave. Então, não é que eu acho o máximo, mas eu acho que é necessário a gente tratar escalas criminais diferentes com reprimendas e ferramentas processuais diferentes, tá? Só esclarecendo isso. Maravilha. Esclarecimento feito. Aqui, então, mais uma vez, Taine, agradecer imensamente essa live. Foi muito esclarecedora, muitos elogios aqui das pessoas que acompanharam ao vivo. E lembrando que essa live, como as demais lives, ficam lá no canal da PGM, no YouTube, para quem tiver interesse em assistir novamente ou em avisar aos colegas para assistirem em uma outra oportunidade. E, Tayane, as portas abertas, tá? Quando você precisar, Obrigada. o que você precisar sempre, a gente vai estar aqui na PGM de portas abertas. Obrigado de Obrigada, coração. Rafael, pelas palavras, obrigada pelo carinho, obrigada pela acolhida e obrigada por agregar tanto sempre na minha caminhada, porque ser sua aluna na preparação para o concurso, ser sua aluna hoje no mestrado, para mim é assim uma honra, porque você só abrilhanta o caminho de quem passa pela sua mão acadêmica e muito legal. Muito obrigada. Eu que aprendo com você no dia a dia. Para mim é uma oportunidade ser professor de pessoas assim, porque professor ele é aluno, né? Na verdade, né? É uma troca, não é Eternamente, nunca né? uma. É eternamente, não é nunca uma questão unilateral. Então eu que agradeço poder fazer parte da sua caminhada, estar sempre aí ao seu lado, aprender com você e ouvir Obrigada. assim lições como as lições de hoje, que foram maravilhosas. Obrigado de coração. Obrigada pelo Fica com privilégio, pelo Deus. prestígio, um super beijo no coração. Obrigado. Beijo pro maridão, pra a família toda, enfim, e Obrigada para que a vocês gente também. faça novas lives aqui. Tchau, Suas tchau. ordens. Tchau, tchau. Obrigado.